PM lá. Beleza, pessoal? Tá gravando aqui. Bem-vindos à aula. A gente está em sistemas embarcados. Na aula passada a gente estava falando de resistores, né? E daí a gente vai continuar a aula. E por que a gente está falando de sistema embarcado, né? Estava falando de resistores porque, como a gente havia comentado, quando a gente for fazer qualquer programa para um sistema embarcado, de uma certa maneira, a gente vai ter que atuar diretamente com a eletrônica, né? Porque o sistema embarcado nada mais é do que um sistema dedicado para fazer alguma coisa. Então, geralmente, você vai fazer uma programação, talvez, a gente até discutiu já na aula passada, que tipo de programação ou de linguagem, né, a gente pode utilizar para fazer a programação nos sistemas embarcados. E eu até brinco e sempre falei, vou repetir, que a melhor linguagem de programação para você usar é aquela linguagem de programação que você sabe, né? Então, você sabe programar em COBOL, você pode usar para fazer programação de sistemas embarcados. Talvez, dependendo do, do microprocessador que você use, ou do sistema embarcado, você não vai ter condições de usar COBOL, né? Por quê? Porque pode ser um sistema tão simples que você vai ter que fazer programação até manual. Como assim, César, programação manual? Programar lá no assembly daquele sistema embarcado, né? Por exemplo, sei lá, eu vou fazer um sistema tão simples que eu só vou usar portas lógicas. Só portas lógicas, tá? Então, se eu usar só portas lógicas no meu sistema embarcado, você concorda comigo que não tem muito que programar? Bom, talvez tenha, né? Porque eu posso usar as portas lógicas e construir células de memórias. Mas como que eu vou construir células de memória com portas lógicas? Ah, cara, eu vou usar flip-flops. E a gente sabe já das aulas de sistemas digitais que a gente consegue construir pequenas células de memória com flip-flops, né? Eu posso usar flip-flop tipo D, né, ou tipo JK, que dependendo do jeito do momento, né, que eu colocar o clock nele, ele vai registrar um dado, e desde que eu não desligue, por exemplo, o flip-flop, ele vai ficar com aquele dado registrado na minha saída aqui. Tá? Então, nada mais é do que uma memória. Bom, eu posso ir melhorando, né, esse sistema embarcado meu de flip-flops, né, que agora já não são somente portas lógicas, né, e eu vou fazer um sisteminha e eu vou precisar de um barramento de endereços nele, né? Beleza, então eu vou usar um endereçamento lá de quantos bits? Não sei, 4 bits, 8 bits. Eu não sei quantas instruções eu vou colocar. E quando eu digo instruções, eu digo assim, eu vou colocar alguns endereços e algumas portas lógicas dispostas num circuito lógico qualquer, para que esse sistema embarcado que eu estou produzindo, agora já com flip-flops, né, ele vai fazer algumas coisas, dar alguns comandos em função do endereço que eu colocar, né? Então, se eu colocar o endereço 1010, ele vai, numa determinada saída lá, vai me dar o nível 1 ou nível 0. Concorda? Não é assim que um circuito lógico funciona? Sistema embarcado também. Ou seja, nesse mesmo circuito, se eu colocar 1, em vez de 0, ele vai me ativar, de repente, uma outra saída. Legal. Mas, como é um sistema automatizado, programável, tá? Eu posso guardar esse 1010 e 1111 nas saídas de determinados flip-flops ali que eu determino. Então, eu já estou criando uma memória, né? Legal, estou criando uma memória no sistema embarcado. E como que eu vou programar essa memória? Bom, programando os meus flip-flops para eles, numa sequência determinada,
me enviarem saídas determinadas para esse circuito combinacional que eu fiz. Nossa, cara, você está viajando, meu. Então você quer dizer que um sistema embarcado pode ser feito através de portas lógicas, com flip-flops ou com memórias bem de baixa densidade, né? Memórias assim que tenha poucos endereços? Sim. Aí como que você vai controlar isso daí? Ah, beleza, eu pego uma série de flip-flops e transformo-os em um contador. Um contador crescente ou decrescente, não interessa. Mas o fato é que quando ele vai contando em binário, a cada contagem, ele vai me acionar flip-flops diferentes, para que faça ativação de algumas portas lá, de algumas saídas do meu circuito. Não, mas por aumentando a densidade de memória, tá? a, a densidade de contagem, e ainda coloco algumas interrupções no meio disso daí, eu estou fazendo nada mais, nada menos do que uma programação para que ele execute o acesso da memória, que vai ter uma palavra determinada, em tempos determinados, tempos que eu quero. E quando acontecer isso daí, eu vou acionar um dispositivo, ou na porta, na saída 1, ou na minha saída 2, ou na minha saída 3. Então, vocês estão vendo que nesse nível, o nosso sistema embarcado, cara, é tão que eu não preciso, tá? Ele vai acionar nível 1 em determinada saída. Num seguinte momento, depois de X segundos, ou X ciclos de clock, ele vai ler determinado nível que está em determinado local, ou saída e entrada, sei lá, e vai guardar isso nesse endereço de memória que eu estou colocando agora. Bom, então, se eu souber que, ou se eu determinar, né, no meu circuito físico, que se eu apertar 0101, tá, e der um comandinho lá, der um Enter, por exemplo, ou apertar uma chavinha, ele vai ler a saída 5 e guardar na posição de memória 2. E se eu colocar endereço 1111 e der um Enter, ele vai ler o que está na, sei lá, entrada 1, vai colocar na posição 3 de memória. Eu estou fazendo um dispositivo de leitura e escrita, macro, leitura e macro escrito, um circuitinho simples, que nada mais é feito de portas lógicas. E a programação, cara, eu que estou colocando ali, palavra a palavra, tá, em função de alguns tempos. E posso automatizar isso daí também. Eu posso fazer com que um contador, né, ele vá contando em ciclos, um contador, sei lá, de 16 bits, né, ou de 8 bits, 256 posições, e eu digo assim, ó, você vai contando, em contagem decrescente, você começa em 256, tá, que é 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, é isso? 8 bits, 256, 2 elevado a 8, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 256, isso aí. E vai decrementando por segundo. A cada segundo você vai decrementando um valor do contador. Tá? E quando você chegar na contagem 240, tá? Vai ativar uma determinada entrada. Não sei para fazer o que, ainda não sei. Estou só bolando alguma coisa aqui com vocês. E daí, quando chegar no 220, você vai acionar outra entrada. E ela vai ficar acionada até você chegar no 220. Não, eu estou no 220. Até você chegar no 200. Quando você chegar no 200,
ele vai fechar aquela porta e vai ativar a 3. E vai ficar ativado por um bom tempo, lá até chegar na contagem 181. Cara, eu estou fazendo uma programação. Isso não é a programação? O contador decrescer e deixar uma determinada entrada ativada ou desativada em 0, 1. Ou seja, um sistema embarcado pode ser uma coisa simples quanto essa, tão simples quanto essa, como eventualmente eu usar um microprocessador para fazer isso, ou um chip, né, que vai condensar todas essas portas lógicas que eu pensei, esse contador, o ativador, ou não sei o que lá, para fazer determinadas coisas para mim. Né? Nossa, César, mas isso daí tá para você falando desse jeito, parece ser um sistema digital. É. Então, se você não sabe, um sistema embarcado é um sistema digital, né? Tem barramento de endereço, tem barramento de dados, tá? E a gente precisa saber eletrônica, como eu falei para vocês, que ele vai ativar circuitos elétricos conectados a ele que vão fazer o motorzinho do braço robótico funcionar, vai fazer um ventilador soprar não sei o que, não sei aonde, tá? E isso vai depender do sistema que você está programando. E no nível que a gente está, você viu que a programação não é uma linguagem de programação. A programação nada mais é do que uma sequência lógica de informações que você enfiou numa memóriazinha, que vai ser lida em função de um contador que vai decrescendo nessa ideia que a gente está bolando aqui. Agora, o que importa para a gente é entender essa parte da eletrônica, que a gente viu o que é resistor. Por quê? Porque a gente conseguiu ver até agora, tá? E eu vou apresentar, porque eu não estou apresentando, vocês só estão vendo a minha cara, né? A gente viu até agora o que é um resistor, tá? E como que a gente associa resistor, né? Muito por cima. E a gente vai aprender outro componente agora, que é o capacitor. Antes, porém, da gente falar do capacitor, eu queria explicar, né, assim, pelo menos dar uma ideia do porquê que a gente está vendo esses componentes eletrônicos. Os resistores, a gente já viu que ele vai servir de controle, tá, de fluxo de corrente dentro de um circuito, e através do resistor a gente consegue ver diferenças de potencial em diferentes resistores desse nosso circuito, que a gente vai controlar, quer seja com o decréscimo dessa contagem regressiva aí que eu fiz, de 250 para 2, ou através de um software, né? Uma linguagem de programação. Eu brinquei, falei de COBOL aí, não tem problema nenhum, né? Vamos falar de Fortran, então, que é mais moderno. Né? O Basic. O Basic é mais moderno. Vamos falar do Basic. E o que acontece é que num programa, quando você está fazendo um programa para um sistema, que pode ser um computador, pode ser um sistema embarcado, ou qualquer sistema, você vai atuar para que o programa faça deslocamento de dados entre posições de memória, entre registradores, tá? Você faz soma, subtração de dados, tá? E você ativa ou faz esses dados fluírem por um barramento de dados, faz dados fluírem por um barramento de endereços, faz dados fluírem por um barramento de controle, né? Que vai com todas essas coisinhas. Legal, mas tá. E aí? Onde fica a eletrônica? Bom, só para lembrar, né? E eu vou colocar aqui um slide novo aqui. Tá? Quando a gente tem lá no, no sistema digital lá uma porta de saída, então eu vou colocar um sistema digital aqui, tá? E vou fazer um negócio aqui, ó. Eu vou chamar isso daqui de porta de saída, eu vou pintar de outro digital, hein? Sistema digital, um CI lá qualquer,
que não me interessa qual é no momento, tá? Eu só digo o seguinte, nesse determinado sistema digital aqui, sistema embarcado, tá? Eu tenho uma porta de saída aqui, e nessa porta de saída eu tenho um monte de pininhos, né? Vamos imaginar que isso daqui seja um conector RS232, que é igual aquele conector que a gente tem na saída não, eu não vou falar RS232, porque ele usa um conector muito grande. Vamos chamar essa daqui, sabe aquela saída de vídeo lá, que a gente tem, a VGA lá, que tem, quantos pinos? São 25, né? 25, 9, acho que é 9, são 9 pinos aqui. Tá? Mas o que eu tenho são pinos, você concorda comigo? Pininho. Eu não tenho, cara, aqui o conector VGA, mas vocês sabem que conector que eu estou falando. Aquele azulzinho que vai lá na saída do teu computador, lá na placa de vídeo. Vamos pensar nisso daqui. Tá? Eu tenho um conector daquele, mas não é a placa de vídeo, hein, gente? Eu não quero falar nada no vídeo aqui. O meu sistema aqui não tem nada a ver com vídeo. Ele só tem a ver com o conector, porque eu estava pegando no meu sistema lá, nas minhas bugigangas lá, e vi um conector daquele, eu achei bonito e coloquei ele aqui, liguei ele nas minhas portinhas aqui, né, do meu sistema digital, que obviamente vai ter barramento de controle, pode ter barramento de dados, vai ter uma unidade lógica aritmética, sabe, vai ter registradores, vai ter cache, né, bonito, cache, né, memória cache, né? O que é memória cache? Cache interno lá. Vocês sabem disso melhor que eu. Tá? Mas eu tenho aqui um conector, e eu peguei esse conector, soldei na minha plaquinha aqui, portanto, eu tenho a saída de 1 a 9, 6, aqui é 1 a 7. É um conector lá, só tem 7 pinos. Legal. Esse conector vai estar soldado numa plaquinha de circuito impresso que vai estar, obviamente, ligado lá no meu circuito integrado. É aí que eu quero chegar. O circuito integrado. Bom, o circuito integrado, cara, ele é feito numa tecnologia de construção de circuito integrado. Se eu estou usando o CMOS, a gente já viu isso em sistemas digitais, né? Se eu estou usando os TTL, por exemplo, eu já sei que eu vou trabalhar com 0 e 5 volts, tá? A tecnologia usada é transistor to transistor logic, eu já sei isso daí. Então, significa que vai ter 5 volts ali. Vamos imaginar essa, para ficar fácil para a gente. Então, eu tenho um CI aqui, que tem numa portinha dele lá, numa saída, 5 volts. Tá? E eu estou usando o meu programa e estou dizendo o seguinte, ó. A hora que eu tiver 5 volts aqui, no meu pino 1, esses 5 volts aqui vai simplesmente, sei lá, fazer mover o motor, né, que é esse solzinho aqui, né? Tá, vai dar um comando para mover esse negócio aqui, ó, em sentido horário. O que é isso? Não sei, cara. É um sistema que eu inventei agora aqui, ó. Só que assim, ó, quando der 5 volts ali, ele vai mover esse cara aqui. Tá? Legal. Só que esse cara aqui, ele vai demandar uma corrente elétrica para ele mover aqui, tá? Uma corrente elétrica que eu não consigo fornecer pela saída do meu CI. Ou seja, o meu circuito integrado, ele não fornece a quantidade de energia elétrica suficiente para mover esse meu motor aqui. Tá? Então, eu vou precisar colocar alguma coisa intermediária aqui para fazer isso daí. Então, eu vou ter que colocar um circuito intermediário, que geralmente eu posso chamar de driver, e é exatamente esse o conceito de driver. Quando você vai carregar um programa aí na tua máquina, no seu computador qualquer, na televisão, né?
daí de repente o negócio não funciona, daí você liga pro cara que sabe mais que você, né? Pergunta lá, ô, o que está acontecendo? Aí o cara fala assim, está com o driver errado. Você colocou o driver da placa do motor, certo? Né? Daí você fala, ih, acho que não. Daí o que você faz? Você vai no fabricante, né? Faz download de um softwarezinho, e você chama aquilo de driver, né? Então, o que, que o driver faz? Nada mais do que uma interface, é como se fosse, para vocês que trabalham mais com programação, é como se fosse uma API. Né? O driver nada mais é do que um programinha intermediário, que vai fazer a intermediação entre esses 5 volts aqui, ó, que está nesse pino do CI que você está mandando pelo seu programa ativar, tá? Vai fazer a adaptação entre esses 5 volts que você tem aqui e o motor que vai ficar rodando. Tá? Tanto é que se você, por programa, pedir para isso daqui ir para 0 volts, tá? Ou seja, você pediu simplesmente para aquele pininho 1 do conector DB9 que eu soldei lá na placa, que está numa saída do CI, quando for 1, ele vai rodar o motor. Quando for 0, ele vai rodar o motor no outro lado, no outro sentido. Nossa, como assim, César? Por quê? Eu estou dando um comando, não estou? Se eu estabelecer que 1 vai fazer o motor vir para cá, e 0 vai fazer o motor vir para o outro lado, e olha que eu não estou nem definindo velocidade, hein? Só estou falando para o motor rodar de um lado para o outro. Eu tenho que ter um driver. Agora, o driver pode ser tanto um programa também, colocado num circuito qualquer, né, do meu sistema digital, ou esse driver pode ser um circuito eletrônico, que vai simplesmente conseguir suprir uma corrente elétrica suficiente para fazer o meu motor funcionar. Tá? E esse 0 volts aqui, e esse 1 volt, a gente já viu que ele vai fazer o motor rodar de um lado ou de outro. Só com resistores, tá? Só com resistores, que é o único elemento eletrônico que a gente viu até agora, a gente não vai conseguir fazer esse driver, tá? Então a gente vai precisar aprender outros componentes eletrônicos para fazer esse driver físico funcionar. A gente conhece os drivers por software, que são as programações que vão atuar, talvez, nos dispositivos eletroeletrônicos que a gente tenha dentro de uma plaquinha, tá? Que vai fazer por software, né, o motor ir para lá e para cá. Mas nesse caso aqui, só o software não vai resolver, porque o software ele não vai dar condição de ter mais corrente aqui ou menos corrente. Então, eu vou precisar fazer alguma coisa física mesmo. Então, é por isso que a gente aprende eletrônica em circuitos embarcados, porque os nossos drivers vão ser circuitos eletrônicos, e eu vou comandá-los. O que eu fiz aqui? Eu não fiz nada, só estava mexendo aqui. Tá? E pode acontecer isso no meu sistema embarcado, né? Bom, então, sistema embarcado, a gente não pode se preocupar só com programação. A gente tem que se preocupar com a eletrônica. Tá? Também, programação também, mas com a eletrônica. Porque a gente vai precisar controlar esses drivers. E eu já estou vendo que esse controle que a gente está propondo é só mudar de 5 para 0, mas ele vai ter que fazer alguma coisa aqui. Tá? Então eu vou ter que conhecer a parte lógica do meu sistema aqui, quanto que ele pode fornecer de corrente elétrica aqui, porque a tensão, legal, TTL fornece 5 volts ou 0 volts. Tá? Mas, para mexer o motor, eu posso garantir para você que a corrente elétrica que vai sair dessa perninha, desse CI que está aqui dentro, não vai ser suficiente para mexer o motor.
Então, vou precisar de um apoio eletrônico. Tá? Então, vamos lá. Agora com isso na mente, tá? A gente vai falar de capacitores. Bom, a gente já viu, já tem uma ideia do que é uma bateria. A gente já tem ideia do que é uma corrente elétrica e o que é um campo elétrico. Eis alguém querendo entrar. Gabriel. Ô, Gabriel. Gabriel. Bem-vindo, Gabriel. Beleza? Atrapalhou minha aula, viu? Deixa eu ver se eu. Por que você caiu e não voltou sozinho? Ah, eu coloquei acesso rápido aqui. Você deve estar com um e-mail que não é da instituição, né, Gabriel? Não, professor, estou com o e-mail da instituição. Engraçado. Primeira vez que Ah, você está entrando. não, não. Verdade. Eu não. Oxe, professor. Não. Esquece, esquece. Vai. É esses programador da vida aí, cara. Eu falo, vocês, cara, é complicado, meu. Vocês fazem as coisas muito difíceis para a vida da gente, cara. Bom, vamos lá. Então, eu estava falando, a gente já tem ideia do que é corrente elétrica, a gente já tem ideia do que é diferença potencial, a gente já tem ideia do que é resistência e do que é resistor, tá? E a gente já tem ideia do que é potência, tá? E a potência, né, elétrica, no caso, tá? É a tensão que eu tenho vezes a corrente elétrica. Porque quem que define isso? Ah, a lei de Ohm define isso. Então, se eu pegar a minha tensão e multiplicar pela corrente, eu tenho a minha potência elétrica. Então, se eu pegar a minha potência elétrica e dividir pela tensão, por exemplo, eu vou ter corrente elétrica que está consumindo. Ah, então já dá para até entender como que funciona a resistência do chuveiro, né? Que nada mais é do que um elemento resistivo que eu já devo ter falado para vocês, né? Ele vai simplesmente esquentar pela passagem da corrente elétrica. Então, veja bem, se eu sei que a tensão da minha casa é uma tensão de 110 volts, tá? Se eu comprar uma resistência de, sei lá, 2.500 watts, tá? Eu já sei qual é a corrente que está passando pelaquela resistência. É só pegar a potência, dividir pela tensão e eu vou ter corrente, tá? Então, se eu tenho a corrente, eu tenho quanto está consumindo, né? E se eu tenho quanto está consumindo, eu sei quanto que eu vou gastar no final do mês, só de chuveiro. Agora, se eu comprar uma resistência maior, tá? Uma resistência de 5.900 watts, tá? É só pegar 5.900 e dividir por 110, eu vou ver qual que é a corrente que está consumindo. Então, obviamente, ela é maior. Por quê? Porque a potência é maior, então eu vou consumir mais corrente. O que significa potência maior na resistência? Que a água vai ficar mais quentinha e mais gostosa. Tá? Então, só que essa relação ômica que existe entre resistência e tensão e potência, ela também vai ser aplicada nos meus circuitinhos aqui, né? Então, se eu tenho 5 volts e vou mover um motor, tá? Eu preciso saber a potência do motor para saber quanto que de corrente elétrica eu vou consumir. E eu vou dividir, no caso que a gente hipotetizou aqui, né, eu teria que dividir a potência do motor por 5 volts para ver qual que é a corrente que ele consumiria em 5 volts. Cara, vai ser uma corrente muito alta. E o meu CI não vai fornecer essa corrente alta. Então, eu vou ter que pôr o driver. Só que o driver, só com resistor não vai funcionar. Então, vou ter que aprender outras coisas. O capacitor nada mais é do que um dispositivo que ele consegue acumular carga elétrica. Como que ele faz isso? A nossa bateria, eu tenho símbolo de bateria aqui? Não, não tenho, né? Não. Então, a nossa bateria, a gente tem símbolos, né, para desenhar, né? Então, as baterias, geralmente, elas são simbolizadas
por dois pauzinhos, assim, ó, o maior e o menor, tá? E dois pauzinhos, deixa eu aumentar só a grossura dos pauzinhos aqui, tá? Então, se você vê um circuito elétrico qualquer, tá, você vai se deparar com um símbolozinho assim, tá? E claro, vai sair um fiozinho para cima, um fiozinho, ou um terminal, né? A gente chama de terminal esse negócio aqui, para cima e para baixo, tá? Isso é uma bateria. Deixa eu juntar e agrupar isso daqui para ficar bonitinho, tá? E essa bateria aqui, convencionalmente falando, ela vai ter positivo em cima, porque é mais grandinho aqui, ó. Então, esse daqui é a carga dela. E o que é mais fininho aqui, ou menorzinho, é negativo. Então, a gente sabe que isso daqui é uma bateria, tá? Esse é o símbolo, estou apresentando para vocês o símbolo da bateria. E o que a bateria faz? Ela é uma fonte de diferença de potencial, uma fonte de energia, uma fonte de corrente. Tá? Se essa bateria é passada por um resistor, e o resistor também tem símbolozinho, tá? Geralmente o resistor ele é composto por um pauzinho aqui, assim, um terminal desse lado, e um terminal do lado de baixo, que era para ser reto, tá? Tá? Isso é um símbolo de resistor. Eu também vou agrupar aqui para ficar bonitinho. Tá? Então a gente sabe que um circuito elétrico nada mais é do que a gente colocar uma bateria, por exemplo, ligado no resistor. Né? A bateria vai colocar aqui no resistor uma diferença de potencial, portanto vai gerar uma corrente elétrica por ele, lei de Ohm, beleza, a gente já viu isso em física, já viu comigo, sei lá, com um monte de gente. Tá. E se eu colocar dois resistores em série, por exemplo, tá? Essas correntes vão passar aqui e vão gerar aqui nesses resistores diferenças de potencial devido àquele acúmulozinho de corrente que a gente viu na aula passada. Legal. Um capacitor é um circuito que tem um símbolo muito próximo da bateria, muito parecido. Tá? Vou desenhar aqui o símbolo dele. Tá? Ele é composto de duas placas paralelas. Tá? Vou aumentar a espessura aqui para ficar mais bonitinho. Aqui. Tá? E ele também tem um pauzinho saindo, que são os terminais dele, né? Um saindo para cima, o outro saindo para baixo. Tá? Esse é o símbolo de um capacitor. Mas o que o capacitor faz na realidade? Quando você submete o capacitor num circuito, coloca ele num circuito elétrico, tá? O capacitor aqui, ó, ele, apesar de ele ser muito parecido com a fonte de alimentação símbolo, tá? Ele não tem carga nenhuma aqui, né? Ele está equilibrado, né? Nada mais é do que uma plaquinha de ferro, de, sei lá, algum material condutor de um lado e um material condutor do outro. São duas placas paralelas e no meio dessas placas aqui tem um material isolante. Pode ser várias coisas, né? Tem muita coisa que é isolante na vida da gente, né? Isolante é alguma coisa que não conduz corrente elétrica. Por exemplo, madeira. Madeira é um material que não conduz corrente elétrica, né? O plástico, que nem eu estou com uma régua na mão, o plástico é um material que não conduz corrente elétrica, tá? Beleza. Então isso daqui é um isolante. Se eu colocar as duas negócio da bateria, um de um lado e um do outro, tá? Vai gerar um campo, elétrico, uma diferença de potencial aqui. Mas, por esse material ser isolante, ele não possui cargas livres aqui dentro que elas possam ser movimentadas quando eu aplico a diferença de potencial. Tá? Ou seja, se eu pegar um bloquinho de madeira, só para vocês entenderem melhor, né? Madeira é cor de marrom, né?
pegar um marronzinho, não sei nem fazer marrom, que marrom. Pronto, tá bom, madeira. Isso daqui é um negócio de madeira, um bloquinho de madeira. Então, se eu pegar uma fonte de alimentação, uma pilha, uma bateria de carro, tá? E ligar isso daqui num bloco de madeira, fazer um circuitinho com um bloco de madeira, a gente não precisa ser universitário, né? Para saber que não vai produzir nada aqui, não vai ter corrente elétrica nenhuma, porque isso daqui é um isolante, tá? Legal. Se eu pegar esse material isolante e colocar aqui no meio dessas duas plaquinhas aqui, ó, de metal, tá? E submeter essas coisas aqui a uma bateria de carro, tá? O que vai acontecer aqui? Em princípio, não vai surgir nenhuma corrente elétrica no meio aqui desse capacitor, por causa da madeira. A madeira não é isolante? Então acontecer, não vai acontecer a passagem de corrente elétrica aqui. Não vai. Porém, o que vai acontecer é que as cargas negativas que estão nesse polo da bateria e as cargas positivas que estão nesse polo da bateria, e se for uma bateria química qualquer, como a de carro, tá? Dentro dela tem ácido, tem sal, tem um ácido lá dentro. E esse ácido ele vai se dissociar lá dentro quimicamente e lá dentro da bateria vai acontecer uma movimentação de cargas dentro da bateria. Por quê? Essa movimentação de cargas é o que faz a bateria gerar, tá, a energia que a gente vai transformar, né, que ela transforma essa energia química em energia elétrica, e essas cargas que acontecem na bateria, elas vão se acumular, tá, por todo o fio e por toda essa placa do capacitor aqui, ó, tá? Elas vão se equilibrar aqui de uma certa maneira, tá? Que enquanto... Lembra, estava com zero de carga, né? Se a bateria tiver 12 volts, vamos imaginar uma bateria de carro, fica mais fácil de entender, tá? Se essa bateria que tem 12 volts, as cargas vão se distribuir aqui, que se eu pegar um equipamento para medir a tensão aqui, no começo não tem nada. No começo o capacitor não tem nada. Mas com o passar do tempo, tá, as cargas vão se distribuir aqui nos polos da bateria e nessas plaquinhas do capacitor. Tá? Ou seja, se eu medir aqui a diferença de potencial na bateria, eu vou medir os 12 volts. E se eu medir a diferença de potencial aqui depois de um tempo, tá, nesse capacitor, eu também vou medir 12 volts. E olha que o interessante que vai acontecer. Se eu tirar esse fiozinho aqui, ó, e tirar esse fiozinho daqui, nesse capacitor, as carguinhas que foram distribuídas aqui na hora que estava com o fiozinho, eles vão continuar, tá, nesse capacitor. Eu só vou tirar essa madeira aqui. Agora eu descobri como que é o negócio aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu só vou tirar essa... Eu coloquei as carguinhas, né? E daí, né, para variar, né? Os caras fazem o software, e o software não é preparado para fazer o que eu quero. Tá vendo? Não vai fazer o que eu quero. Eu quero selecionar essa bosta. Esse negócio aqui. Selecionou. Tirei a madeira. Tá? Daí o que vai acontecer? Essas cargas elas vão ficar guardadas aqui. Ou seja, a gente vai dizer que o capacitor vai ficar polarizado ou carregado. Bom, se ele está carregado, vocês concordam comigo que se a quantidade de cargas que está aqui
também eu medi, deu 12 volts bonitinho, vai ficar uma quantidade de cargas aqui que vai gerar um campo elétrico, tá? E ele vai ficar aqui carregadinho, bonitinho, sem problema nenhum. Então, cara, se eu pegar, por exemplo, um resistor, tá? E colocar esse capacitor aqui, que está carregado, está na minha mão, não tem fiozinho nenhum, tá? Se eu colocar esse cara ligado aqui, ó, e fechar o circuito, tá? O que vai acontecer aqui? Como existe uma diferença de potencial, entre aspas, armazenada nas placas do capacitor, as carguinhas negativas vão tentar ir namorar as carguinhas positivas. E isso vai gerar o que a gente chama de corrente elétrica. Concorda? Que é a movimentação de cargas. Portanto, vai surgir uma corrente elétrica aqui no resistor. E se surgir uma corrente elétrica no resistor, vai surgir uma diferença de potencial aqui no resistor, que é aquela queda de tensão que a gente viu. E se vai surgir queda de tensão, significa que o capacitor, nesse momento, ele está trabalhando como se fosse uma fonte de alimentação no circuito. Não é isso? Então, acreditem em mim. Se acontecer de eu colocar uma fonte para carregar um capacitor, ou seja, vou equilibrar as cargas da fonte de alimentação da minha bateria com o capacitor e vou deixar isso daqui em equilíbrio, esse ato chama-se carregar o capacitor. Bom, a quantidade de cargas que eu consigo guardar no capacitor, tá? Que no caso vai ter a mesma tensão da fonte, só que não vai ser a fonte, né? Porque a fonte, né, ela tem uma coisa química lá dentro que vai gerar mais capacidade energética, vamos dizer assim, né? Para gerar mais cargas. Mas o capacitor, ele vai ter uma quantidade de cargas aqui que vai depender do tamanho dessa placa, né? E se eu fosse desenhar isso daqui em 3D, coisa que eu não sei fazer, não consigo, mas tem um negócio aqui que ajuda a gente a entender, tá? Que é um cubinho. Vocês conseguem ver isso daí em 3D? Então você coloca assim as duas placas como se fossem dois bloquinhos, tá? No capacitor. Ou seja, a quantidade de cargas que eu vou conseguir colocar aqui é totalmente dependente do tamanho desse negócio aqui, né? Se for menorzinho assim, tá? Eu não vou conseguir colocar muita coisa, não. E além de ser dependente do tamanho, é dependente também da distância entre eles, tá? Ou seja, o que determina o que a gente chama de capacidade de armazenamento de cargas no capacitor, que eu vou chamar de capacitância, tá? Ela depende da área, depende da distância das plaquinhas, tá? E depende do tipo do negócio que eu vou colocar aqui no meio. No caso, para brincar aqui, eu coloquei madeira, tá? Mas a gente podia colocar ar, por exemplo. Ou pode colocar plástico. Ou pode colocar qualquer outro material isolante. E por que o material tem que ser isolante? Porque se o material não for isolante aqui no meio, na hora que eu colocar a carga da bateria, como é um material não isolante, as cargas não vão ficar aqui. Vai acontecer que ele não resistor. Se fosse um material isolante no meio do capacitor, as cargas iam fluir por ele. Portanto, ia gerar uma corrente elétrica, que coisa que não acontece, por causa que é isolante. Tá? Bom, só que cada isolante tem um epsilon diferente. Esse epsilon aqui é o que a gente chama de permissividade elétrica. Cada isolante tem um meio diferente. Ou é madeira, ou é plástico, ou é borracha. Imagina um isolante qualquer. Tá? Ou é cerâmica, ou é vidro. Vidro é isolante? Então põe vidro aí. Plástico é isolante? A gente tem ideia, mais ou menos, do que é isolante. Espuma. Espuma é isolante? Espuma é isolante. Tecido é isolante?
Tecido é isolante, é isolante. Então pode pôr madeira, tecido, que é. Só que cada um desses materiais aí tem uma permissividade diferente, tá? E essa permissividade é que vai influenciar também na quantidade de cargas que eu vou conseguir guardar. Legal. Então o capacitor é o acumulador de cargas. Gente, nessa altura do campeonato, 9h30 da noite, vocês conseguiram entender bem por cima o que é um capacitor? Vocês conseguiram? Alguém pode responder aí sim ou não? Pelo menos um, vai. Um dos 31 que estão aí online. Bom, se o Diego respondeu para todo mundo. Beleza, a gente conseguiu entender a ideia de capacitor. A gente passou rápido porque isso daí vocês já viram em física. Tenho certeza que vocês já viram em física isso daí. Tá? Física 3, né? Física 2, sei lá. Beleza. Mas a gente vai além. A gente está estudando o capacitor e a gente está vendo uma forma de geração aqui de energia, tá? Que é uma energia contínua, né? A gente está vendo que ela não varia, que o fluxo sempre vai do positivo para o negativo, né? A corrente convencional. Quando o capacitor está carregado na sua carga plena aqui, que vai igualar a carga da bateria, né? 12 volts, daí não tem mais movimentação de carga. Então a gente pode dizer que leva um tempo para carregar o capacitor e esse tempo é medido, tá? Num circuito direto, esse tempo é meio curto. Por quê? Porque você está colocando o capacitor direto na bateria, provavelmente esse tempo é muito imediato. Você colocou, já carregou, tirou o capacitor, em princípio o capacitor já está carregado, 12 volts, você jogar na mão do estagiário, ele vai levar um choque de 12 volts ali. Por quê? Porque vai descarregar, né? Da mesma maneira que descarrega por um circuito resistivo, pode descarregar pela sua mão. Então, a pele é condutor. Então, a pele é condutor. E a água? A água é condutora? Bom, a água não. Só que se for uma água com sais minerais, porque o sal conduz. Então, a gente tem que tomar cuidado. Uma água deionizada, dessalinizada, ela é condutora? Não. Uma água pura, deionizada, dessalinizada, ela não é condutora. Tá? Mas se eu for aumentando o campo, aumentando, cara, o ar, para você ter ideia, é isolante. Mas se você aumentar o campo, vai chegar num momento que vai ter um rompimento. Esse rompimento é o raio. O raio nada mais é do que o rompimento da isolação que o ar promove entre a Terra e a nuvem. Porque a nuvem tem tanta carga, ela vai por atrito ali, ela vai se eletrizando, o ar vai se eletrizando, a carga vai ficando tão alta, tão grande na nuvem, que vai chegar um momento que vai romper o isolamento. O capacitor também, tá? Se eu pegar esse capacitor, esse que eu produzi aqui para vocês, a gente fez ele, construiu ele para ter uma capacitância tal que consiga aguentar 12 volts aqui nele, né? Então, mas se eu colocar 120 volts contínuo, ele vai continuar do jeito que eu construí ele, com o isolante que eu tenho aqui, nesse caso aqui é ar, né? Mas eu pus madeira, né? Então, não vou conseguir trazer a madeira de novo. Mas imagina que tem a madeira aqui. Legal, ele vai. Agora, e se eu aumentar para 1.200 volts contínuos? Continua isolante, porque a madeira ainda continua aguentando. E se eu aumentar para 1.200.000 volts contínuos? Cara, se você aumentar para 1.200.000 volts contínuos, a madeira que vai estar aqui no meio, a diferença, o campo elétrico aqui é tão grande que a madeira vai romper, que nem o ar rompe. O plástico vai romper. E daí, quando romper, vai acontecer uma avalanche de passagem de corrente elétrica, que vai começar a passar corrente elétrica. Ou seja, qualquer capacitor ele tem um limite.
né? Um limite de carga que eu posso, de campo elétrico que eu posso colocar nele. Veja bem, não estou dizendo um limite de carga que ele guarda, mas o campo elétrico que eu vou colocar no capacitor, ele é limitado. Porque se passar mais de uma determinada tensão, ele vai romper essa permissividade elétrica. Ou seja, ele vai romper a barreira que o isolante vai opor, vai colocar aqui. Então, também depende do tamanho do isolante, do tipo do isolante, por causa que depende da permissividade. Mas acontece, às vezes, num circuito elétrico, acontece duas coisas. Pode acontecer de romper o isolante e a corrente elétrica passar pelo capacitor, tá? Ou pode romper a ponto de não deixar passar mesmo, de jeito nenhum, né? Abrir o capacitor, arrebentar, rebuçar. Os dois terminais, fica só os terminalzinhos lá. Pode acontecer também, né? E daí, eu não vou ter as placas, né? Porque elas queimaram, sei lá, derreteram tudo. Mas eu vou ter os dois terminalzinhos, né? E se eu começar a aumentar a tensão, o que sobrou aqui é o ar, né? Mas se eu for aumentando a tensão, vai acontecer que vai ionizar o ar aqui e vai acontecer que nem um raio, é um arco voltaico. Então, quando a gente fala de isolantes, a gente tem que tomar cuidado. Não é muito importante para a gente entender isso daí, né? Mas se vocês tiveram, não devem ter tido, no curso de vocês não tem, eletricidade básica, né? Existe um momento que vai acontecer o que a gente chama de arco voltaico. Mas não é o nosso caso aqui, porque a gente não vai fazer drivers no nosso sistema embarcado. Provavelmente a gente não vai fazer driver para mais de 200 volts, talvez 380 no máximo, né? Mas 5.000 volts a gente não vai trabalhar no nosso circuitinho, né? Por quê? Porque daí já, daí foge a nossa alçada, né? Ah, mas se eu for trabalhar lá na CPFL, eu vou ter que fazer um sistema embarcado para fazer medida de chave que vai ter no transformador. Cara, é muito específico. Daí talvez você vai ter que estudar um pouco melhor para entender quais são os efeitos que a alta tensão causa, né, nos dielétricos ou nos isolantes, tá bom? Mas não é o nosso caso aqui. No nosso caso aqui, só estou falando do capacitor. Só que veja bem, a gente não tem também só corrente contínua, tá? A gente tem um tipo de corrente que a gente chama de corrente alternada. O que é uma corrente alternada? A gente tem ideia do que seja? Sim, só pelo nome já dá para entender, né? Se a gente pegar uma fonte, uma bateria, e mudar a polaridade dela, o que vai acontecer com a corrente elétrica que antes estava passando nesse sentido de cima para baixo? Se eu mudei a polaridade da corrente elétrica ou da bateria, a corrente elétrica vai mudar também de sentido, concorda? Não é o negativo aqui que vai mudar. O que vai mudar, né, se eu conseguisse pegar aqui, não é o negativo. É a corrente, né? Ela vai mudar de sentido. Tá? Por quê? Porque se eu mudei, o Diego perguntou lá, tá? Se eu mudei a bateria, a polaridade da bateria, você concorda que eu mudei a polaridade do campo elétrico? Ou seja, o positivo agora está aqui embaixo, né? Então seria a mesma coisa que eu falar isso daqui, ó. Tá? Então, se eu mudei aqui, obviamente, né? Se eu colocar um circuito aqui, o que vai acontecer? As carguinhas negativas vão vir para cá, as positivas vão vir para cá, vamos imaginar assim, para ficar mais fácil o entendimento, né? Mas vai acontecer um momento que eu vou igualar, né? Porque vai chegar um momento, as carguinhas vão vir para cá, não sei o que lá, né? E vai chegar um momento que eu vou ter aqui em cima cargas negativas e aqui embaixo cargas positivas, tá? Não vai acontecer isso? Pelo que a gente estudou até agora, eu acredito que vocês estão entendendo e é isso que vai acontecer. Mas e se eu pegar isso daqui e mudar de novo? Putz, se eu mudar de novo, a corrente também vai mudar, porque o campo elétrico vai mudar, ele vai começar a ordenar as cargas para outro sentido, né?
Então, as carguinhas negativas vão começar a vir para cá, para equalizar de novo, a positiva vai vir para cá. Não sei se vocês perceberam, mas no meio do capacitor aqui não vai passar. No meio do capacitor não vai passar corrente. Mas no fio que eu estou submetido aqui, ó, esse fio e esse fio de baixo aqui, se eu ficar alternando aqui a bateria, tá? Fazer isso daqui, ó. Você concorda comigo que nesse fio, tá? Vai acontecer corrente elétrica? Tipo assim, hora as carguinhas vão vir negativas para cá, quando eu mudei, ela vai voltar para cá. Eu mudei de novo, vai vir de novo para carregar aqui, mudei de novo, ou seja, no fio vai acontecer carga indo e voltando. Concorda comigo? No capacitor não, mas no fio vai. Né? E o capacitor, de uma certa maneira, no tempo, tá? Dependendo do tempo que eu fizer essa mudança aqui, nesse tempo ele também vai se carregar positivo, hora negativo, hora negativo, hora positivo, hora positivo. Ou seja, o capacitor ele vai ficar carregando alternadamente também. Tá? Bom, então duas informações para vocês. Se eu colocar junto com esse capacitor aqui um resistor, vou colocar um resistor aqui, ó. Um resistor. Então, primeiro vamos tratar da corrente contínua, que é mais fácil de entender. Se eu fizer um circuitinho assim, você concorda que nesse fio eu vou ter uma resistência bem maior, porque agora eu coloquei o resistor, né? Então, eu vou ter uma resistência bem maior. Se eu tenho uma resistência bem maior aqui, você concorda que vai gerar uma correntezinha para carregar esse capacitor aqui, mas ela vai demorar um pouco, porque o resistor vai, de uma certa maneira, impelir uma certa resistência para carregar o capacitor. E essa resistência é exatamente função do nosso resistor aqui, né? Então, cara, isso daqui a gente diz que vai ter um tempo para que todas as carguinhas necessárias a chegarem desse lado aqui do capacitor, para ficar igual a bateria, né? Vai levar um tempo. E esse tempo a gente chama de constante de tempo. Ou seja, para carregar um capacitor num circuito resistivo, que tem um resistor junto, vai levar um determinado tempo. E esse tempo é a função da resistência e da quantidade de cargas que eu vou poder colocar aqui. Tá? Então, leva um tempinho. Então, a gente vai calcular isso? Não vamos. Mas existe uma constante de tempo. Tá? É E elevado a R vezes C. Ou seja, primeiro que é exponencial. Por quê? Porque conforme a quantidade de cargas positivas, agora está positivo, né? Fiz negativo, mas está positivo. A quantidade de cargas positivas que vão vir nessa plaquinha para equalizar a tensão da bateria, tá? Vai depender da resistência e do tamanho das placas. Estou colocando embaixo. Vocês estão entendendo, né? Misturei tudo porque já está naquela hora que eu começo a ficar com fome, né? Mas vocês entenderam, né? Vai ter um tempo que vai levar. E ele é exponencial porque conforme essa tensão da bateria vai chegando próximo, a tensão do capacitor vai chegando próximo à tensão da bateria, a quantidade de cargas deslocadas vai diminuindo exponencialmente, até que chega no zero. E se a gente fosse pôr isso daí no gráfico, que também não vai resolver muito para a gente, mas é bom a gente entender, vai ser um tempo que é mais ou menos assim. Tá? Ou seja, se eu fosse pensar num gráfico XY aqui, em função do tempo, tá? A minha carga do capacitor seria assim. Bom, vamos imaginar que eu coloquei essa carga do capacitor desse jeito aqui, levou um determinado tempo aqui, né? Que a gente chama de tal, que é um
tal, é um tempo. Tá? Levou um certo tempo, chegou na tensão máxima aqui, né? E essa daqui, ó, é a carga no capacitor, portanto, é o gráfico do capacitor. Então, se eu tirar essa bateria da jogada, tá? Se eu tirar essa bateria da jogada e deixar o circuitinho montado do mesmo jeito que está, não vai acontecer nada, né? Por quê? Porque não vai ter um circuito fechado, as cargas positivas vão ficar aqui no capacitor, que já estavam, levou o tempo, mas já está, e as negativas que estão desse lado vão ficar desse lado, bonitinho, não vai acontecer nada. Porém, todavia, contudo, entretanto, se eu pegar um fio e colocar aqui, ó, o que vai acontecer nessa hora que eu colocar esse fio aqui? Pô, as carguinhas que são positivas vão querer vir para as negativas. As negativas vão querer ir para positiva. Né? Vai surgir uma corrente elétrica aqui, tá? E a gente vai convencionar que é do positivo para o negativo, né? Ou seja, vai acontecer uma corrente elétrica aqui, não vai? E vai acontecer do capacitor, depois de um tempo, por causa dessa resistência que eu coloquei aqui, vai diminuir um pouco o tempo. Se fosse na mão, seria automático, né? Coloquei a mão lá, coloquei a língua, deu curto. Descarregou já o capacitor na minha língua. Agora, se eu colocar um resistorzinho, vai demorar um pouco para o capacitor descarregar. Então, se eu for ver aqui no gráfico, vai ter um gráfico também de descarga. Gente, eu estou explicando bem por cima, hein? Tá? Que vai ser mais ou menos isso. Ou seja, se eu simplesmente tirar o capacitor aqui da jogada, né? Tirar o capacitor ele vai ficar carregado, não vai acontecer nada. Mas se eu colocar um fio, ele vai descarregar. O que eu quero dizer, então, é que o capacitor ele tem o ciclo de carga e o ciclo de descarga dele. Tá? Óbvio, se eu mantiver a fonte aqui colocada, ele vai carregar e vai ficar carregado para sempre. Né? Ou seja, nessa condição, tá? Ele vai carregar e vai continuar carregado lá. Mas se eu tirar ele, não vai acontecer nada. Entretanto, se eu colocar um curto aqui, ele vai descarregar. E o tempo de carga e o tempo de descarga é o mesmo, é o tal, aquele que eu chamei de tal. É o mesmo, é exponencial e depende da capacitância e da resistividade, ou do capacitor e da resistência. Capacitância é medida em farads, tá? E resistência é medida em ohms. Legal, isso é para corrente contínua. Todavia, para a corrente alternada, o que vai acontecer? Ó, corrente alternada é como se eu dissesse que ele vai levar um tempo para carregar, só que quando eu inverter a fonte, tá? Ele vai levar um tempo para carregar, só que o tempo para carregar é como se fosse uma descarga ou carregar ele negativamente. Concorda? Porque eu estou invertendo, eu estou carregando ele negativamente. Então é a mesma coisa que eu pegar esse zero aqui e colocar mais ou menos na metade aqui. Ó. Tá? Por quê? Porque ó, ele está no negativo. Daí eu estou mexendo na carga dele, ele está carregando, vai chegar até o máximo positivo. Mas daí, de repente, eu inverto. Se eu inverter, ele vai começar a carregar, só que em vez de carregar positivo, ele vai começar a carregar negativo, porque eu inverti o sentido da corrente. Tá? Então, um capacitor ele vai ficar carregando e descarregando em função do tempo que eu tiver aqui gerando esse negócio. Tá? E se eu pensar melhor, eu sei que a frequência com que eu mudo isso daqui, que é a quantidade de vezes que eu mudo por segundo, tá? Conforme eu aumentar, estou aumentando, você não está nem vendo aqui, ó. Você concorda que conforme eu aumento, aqui a quantidade, o tempo de carga e descarga vai aumentar também? Tá? Vai aumentar a frequência, não significa que o tempo vai aumentar. Porque se aumentar a frequência de mudar, o tempo vai diminuir na realidade. Tá? Então é assim, ó, conforme eu aumento a frequência, tá?
eu diminuo o tempo de carga e descarga. Então, é a mesma coisa que eu pegar essa curva aqui e fazer isso daqui, ó. Estou diminuindo o tempo dela, né? Legal. A corrente alternada, gente, tá? Ela é função, tem uma função matemática que pode descrever melhor essa corrente alternada. Essa corrente alternada, ela é descrita por uma função senoidal. A gente não precisa ficar preocupado com isso, não, tá? Mas uma maneira de descrever isso é uma senoide. E se você entender que esse tempo de carga e descarga aqui do capacitor vai acontecer em função da alternância da corrente alternada aqui, de ficar mudando essa fonte, né? Eu posso aproximar isso daqui de uma senoide. Tá? Olha, claro que isso daqui que eu estou fazendo é uma aproximação muito escrota, porque eu não quero desenvolver isso com vocês. Vocês não são engenheiros eletricistas, vocês nunca vão usar isso, talvez, na vida de vocês. Mas o que eu quero dizer é que, não sei se vocês perceberam, mas como vai haver carga e descarga aqui, se eu ficar alternando isso daqui, significa dizer que se eu pegar uma fonte, tá, de corrente alternada e colocar nesse circuito, tá, e ligar aqui, ó, praticamente o capacitor não vai ter função nenhuma, né? Concorda? Porque se ele vai ficar carregando e descarregando assim, ó, né, muito aproximadamente igual à variação que eu tenho aqui de uma fonte. Ah, e quero dizer para vocês que o símbolo de fonte alternada, de tensão, pode ser isso daqui, um G, de generator. É um gerador de tensão alternada, tá? Não é uma fonte, mas é uma fonte geradora, vamos dizer assim. É por isso que eu chamo de gerador aqui. Tá? Que é a mesma coisa que pegar essa fonte e ficar invertendo ela aqui, ó. E no nosso caso, a frequência com que isso acontece é 60 vezes por segundo aqui no Brasil, tá? Lá nos Estados Unidos é 60 vezes também. Na França é 50 vezes por segundo. Na Argentina também é 50 vezes, tá? Ou seja, tem lugares do mundo que a frequência de mudar, né, da energia da tomada é 50 vezes por segundo. E tem lugares no mundo que é 60 vezes por segundo. Porque, assim, a briga lá de jeito de fabricar a corrente. Mas o que é importante nesse negócio aqui é entender que, para uma corrente contínua, o capacitor faz sentido porque ele carrega. Para uma corrente alternada, o capacitor praticamente não faz sentido. Tá? E isso é interessante. Por quê? Porque a gente até brinca lá em circuitos elétricos, a gente diz que para corrente contínua, o capacitor é como se fosse um bloqueio, né? Por quê? Porque a corrente só vai surgir até o capacitor carregar. Depois que o capacitor carregou, não vai ter mais corrente pelo resistor. Tá? Então, é como se ele estivesse bloqueando a corrente aqui, né? Não tem mais. Só existe nesse tempo de carga. E o tempo de carga vai ser definido pelo circuito resistivo aqui. Ele carregou tudo bem. Mas se eu colocar a corrente alternada, tá? Não vai ter carga, quer dizer, vai ter carga e descarga do capacitor, só que ele vai ficar carregando e descarregando na mesma frequência da tomada. Ou seja, não vai ter função nenhuma praticamente no circuito. Professor, mas ele não tem a função de limpar o sistema? Tipo, ele arruma o coeficiente? Tá, calma aí. Quem que está perguntando isso que eu não vi quem foi o... Henrique. Então, Henrique, olha só que legal. Para o nosso sistema aqui, isso acontece, tá? E você vai entender por quê. Eu vou tentar explicar. Porque quando você está
colocando o capacitor num circuito alternado, ele vai acontecer ciclos de carga e de descarga, né? Mas acontece como se fosse uma defasagem da tensão aqui. Por quê? Porque como ele tem o tempo de carga e o tempo de descarga, começa em 0, daí vai para 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, só que o capacitor ainda não carregou 1 volt, 2 volts, 3 volts. Tem um atraso, tá, da carga dele em função do resistor. Tá? Então, esse atraso vai provocar uma defasagem entre a mudança do ciclo do gerador e a mudança do ciclo do capacitor. Tá bom? Essa defasagem, ela pode ser corrigida. Tá? E daí vai entrar em fator de potência, vai entrar em um monte de coisa. Para a gente, no nosso nível de entendimento, a gente não precisa pensar no capacitor como isso. O que acontece, e talvez isso vá ajudar a gente a entender os nossos circuitos, eu pegar esse... Deixa eu pegar esse negócio aqui, o capacitor, pegar o resistor, tirar daqui, pegar o capacitor, tirar daqui, vou pegar esse resistor, esse capacitor, colar, e vamos lá no nosso circuito que eu estava fazendo aqui, ó, tá? E vamos colocar aqui um... Olha só, a gente tem aquele circuitinho, lembra que por algum motivo ele vai dar 0 e 1? Tá. Olha só que interessante. Se eu pegar o capacitor, virar ele assim, ó, e colocar aqui, tá? Você concorda comigo que se eu colocar 5 volts aqui, ele vai carregar com 5 volts aqui, e desse lado vai ficar, em princípio, 0 volts, só para a gente entender. E no momento que eu colocar 0 volt aqui, que eu dei o comando, né, o meu programa lá deu um comando para mudar para 0 volt, você concorda que esse capacitor aqui, ele está em 5, vai acontecer alguma coisa que ele vai vir para 0 desse lado, e esse lado aqui não vai acontecer nada. Quando eu mandar para 5 de novo, tá? A corrente vai acontecer nesse fiozinho aqui, ele vai carregar para 5, mas desse lado vai ficar com 0. Ou seja, para a corrente contínua, que é o caso aqui dessa mudança de 5 e 0, bem lento, tá? Esse capacitor aqui, ó, não vai influenciar nada. Ele simplesmente vai funcionar como se fosse um isolante para a corrente contínua. Ou seja, a gente diz que um capacitor ligado em série num circuito contínuo não passa corrente por ele. Ele simplesmente carrega. Todavia, entretanto, porém, contudo, se eu aumentar a frequência do clock aqui, da variação, tá? Aumentando a frequência, vai chegar num determinado momento que para esse capacitor aqui, ele vai entender isso daqui como sendo uma alta frequência. Tá? E alta frequência é como se eu tivesse uma frequência alternada colocar no capacitor, você concorda? E ele também vai estar ligado na terra, sei lá, em algum lugar. Então, quando eu tenho uma frequência alternada pelo capacitor, de uma frequência determinada, ele vai deixar passar essa corrente. Tá. Então, em princípio, numa mudança de baixa frequência, tipo assim, vou acionar o motor, depois eu vou desacionar o motor, esse capacitor aqui, ó, simplesmente vai barrar esse meu comando. Ele não vai deixar esse comando passar por ele, porque a frequência é muito baixa. Eu estou mandando, aciona, desaciona, aciona, e tem o capacitor em série, não vai acontecer nada. Tá? Agora, se eu aumentar muito a frequência, tá? E aí tem... Tá? Se eu aumentar muito a frequência, vai acontecer que esse capacitor vai começar a deixar passar a frequência. Ou seja, a tensão e a corrente que estão sendo geradas aqui, devido à alta frequência, vai passar. Então, o capacitor realmente ele é um filtro. Ele é um filtro. Então, duas coisas acontecem. Primeiro,
tá? Ele barra corrente contínua. Características, né? Ele barra corrente contínua, quando está em série. Tá? E ele deixa passar corrente alternada. Cara, isso é muito mais complexo do que eu estou falando. Por quê? Porque esse fato de barrar e de deixar passar tem a ver com uma coisa aqui, que eu só vou citar, a gente não vai falar, que chama-se impedância. Tá? O que é impedância? Impedância a gente pode entender como sendo uma resistência em função de frequência de alternância. Nossa Senhora. De alternância de tensão. É uma babaquice que eu falei aqui, mas é assim mesmo, tá? A impedância nada mais é do que um tipo de resistência, tá? Mas ela é função da frequência, tá? Da frequência. E frequência é a alteração de tensão. É a quantidade de vezes que a tensão muda, tá? Então, a gente tem que entender a impedância como sendo uma resistência, só que ela varia conforme a frequência. Então, assim, para o capacitor começar a deixar passar ele, através dele, uma tensão, né, vai depender muito da frequência dessa tensão. Só que essa frequência vai depender da capacitância também, né? E também vai depender dos circuitos resistivos que estão em torno dele. Então a gente diz assim, impedância, no caso aqui, ó, a frequência que ele vai deixar passar, que a gente chama de frequência de corte. Nossa, eu estou entrando em detalhe aqui que não. Tá? É 1 dividido por 2π a frequência. Tá? No caso, eu vou chamar de impedância. Que é? A impedância, tá, é igual a 1 sobre 2πf. Tá? Portanto, a capacitância, 1 sobre RC, 2πfc, beleza. Então, a impedância é 1 sobre 2πfc, que é a mesma coisa dizer que a frequência é igual a... É só mudar aqui, tirar o impedância, colocar embaixo, a frequência em cima, é 1, 2π, impedância C, impedância é como se fosse a resistência, 1 sobre 2πRC, tá? Vai dar a minha frequência de corte, vamos dizer assim. Só que a frequência de corte depende muito de um fator de curva, de carga e descarga do capacitor. O que eu quero dizer é o seguinte, um capacitor em série, ele deixa passar corrente alternada e não deixa passar corrente contínua. Tá? Em paralelo, ele faz a mesma coisa. Então, se eu colocar ele aqui em paralelo com o meu fiozinho, tá? Deixa eu tirar isso daqui, pegar o fiozinho aqui. Ele funciona como um filtro, tá? Para frequência, ou seja, a corrente contínua, quando chegar aqui, ele não vai deixar passar. Mas se tiver uma corrente alternada aqui, ele vai deixar passar. E vai deixar passar para onde? Vai deixar passar para uma referência que eu chamo de terra. Tá? Aqui no circuito elétrico, tá? Isso daqui, ó, eu posso colocar no terra. E o que é o terra? O terra é uma referência do circuito, tá? E ele geralmente ele é desenhado, ele é simbolizado ou por um negócio assim, ó.
já está acabando a aula, tá, gente? Só vou terminar isso daqui só em agrupar. Tá? Então é assim, ó, olha que legal. E para que serve um capacitor, então, você está dizendo? Vamos imaginar que eu tenho uma corrente alternada aqui, uma corrente contínua, que é o meu 5 volts. Esse 5 volts, ele vai carregar esse capacitor, não vai? Então vai ficar 5 volts aqui no capacitor. Tá? E esse 5 volts vai passar aqui. Vai acionar o motor ainda? Não, não vai, mas vai ter 5 volts aqui. No momento que eu mudar isso daqui para 0 volts, lá o meu programa vai mandar isso daqui vir para 0 volts, tá? Esse capacitor aqui vai estar com 5 volts, concorda? Mas como isso daqui foi para 0, vai existir uma corrente passando, cadê o fiozinho aqui da corrente? Setinha, caramba. Vai ter uma corrente que vai surgir daqui para cá, né? Para dentro do meu circuito integrado, não tem problema nenhum. Essa corrente vai ter um tempo que vai acontecer isso daí, que é o tempo de descarga do capacitor que a gente já viu ali. Beleza, mas esse tempo é relativamente rápido. Não vai ser um tempo muito lento, tá? Por quê? Porque aqui eu estou colocando um 0 volts aqui na perninha do CI, ele vai puxar logo o CI vai engolir toda a carguinha aqui e o capacitor vai descarregar. Beleza. Só que, ao mesmo tempo, tem circuitos, gente, que ao mesmo tempo, não esse daqui, tá? Não esse aqui, porque ele é digital. Mas tem circuitos, cara, que eu tenho, um amplificador, por exemplo, eu tenho uma parte contínua, tá? Que é a parte de alimentação lá do amplificador, os 12 volts, sei lá, do carro, né? 12 volts, tá alimentando. Mas a parte de som dele é corrente alternada. E os capacitores, eles aterram corrente alternada. E dependendo, como a frequência depende da capacitância aqui, eu posso fazer filtros, por exemplo, para filtrar ruído de linha. Porque ele é como se fosse um curto-circuito para corrente alternada. Então, se eu tiver um circuito lá de driver, por exemplo, que é misturado corrente contínua e corrente alternada, e é muito simples fazer isso daí graficamente, tá? Você pega a corrente alternada, que é uma senoide, e sobrepõe a ela, tá? Soma a ela uma corrente contínua. Corrente contínua é uma corrente contínua aqui, ó. Um nível de corrente contínua. Geralmente é 0, né? Mas se eu pegar e colocar 5 volts, é a mesma coisa que pegar essa corrente alternada aqui e deslocar ela 5 volts para cima. Tá? Então, eu tenho uma corrente de 5 volts contínua e uma corrente alternada por cima. Aqui eu ficaria com 5 volts e a corrente alternada seria curto-circuitada por terra. Então, ele funciona como filtro. Eu sei que está muito difícil, desculpa, gente. Não esquenta muito a cabeça com essa parte de filtro, tá? O que eu queria que vocês retivessem nessa aula, que eu também já vou parar de compartilhar, é que é o seguinte: o capacitor é um elemento que, em corrente contínua, ele leva um tempo para carregar, tá? E um tempo para descarregar. Isso é importante para a gente. Esse tempo é em função dos resistores ali, que estão conectados nele, para corrente contínua. Para corrente alternada, ele simplesmente vai funcionar como se fosse um curto-circuito, um pedaço de fio. Por quê? Porque a carga e a descarga dele vai acontecer em função da variação da corrente. Então, imagina que é como se fosse... Vai ter um atraso, uma defasagem, que a gente chama, entre a fonte geradora e o que acontece depois do capacitor? Sim, vai ter uma defasagem. Mas para o nosso caso aqui, a gente não está preocupado com essa defasagem. A gente só está querendo entender que o capacitor vai deixar essa corrente contínua passar através dele. Tá? E por que isso daí? Porque nos drivers que a gente vai construir, a gente vai usar capacitores e vai usar resistores. E não só capacitores e resistores, a gente vai usar outros dispositivos eletrônicos, que a gente vai ver na aula passada dois deles. A gente vai ver o diodo e vai ver o transistor. Tá? E daí a gente vai entender por que o transistor
pode funcionar como um driver. O circuito que a gente vai querer fazer é um driver, para controlar um motor, por exemplo, que vai ser controlado pelo nosso sistema embarcado. E a gente vai ver na aula passada isso daí. Vai ver na aula passada. Pra vocês verem como que o horário e o cansaço nos faz falar besteira, né? Vou até desconectar aqui, mas assim, na aula que vem, a gente vai ver o diodo e a gente vai ver o transistor e a gente vai tentar fazer alguma coisa para entender como que um comando dado num circuito digital, através de um programa que a gente eventualmente faça para programar o nosso sistema embarcado, vai provocar a movimentação, quer seja horário ou anti-horário, de um motor fictício aí que a gente está inventando. Tá bom? Então eu convido vocês a virem na próxima aula com muito ânimo para a gente tentar entender isso daí, tá?